Vamos estudar nessa aula o uso e manipulação de atributos no desenho. Lembrando que atributos são textos pertencentes a blocos que, quando inserido o bloco, este atributo pode assumir valores variáveis, sendo mantida, no entanto, a sua formatação original ao ser criado o bloco. Duas aplicações práticas do uso de atributos, por exemplo, seriam a primeira, a inserção de luminárias ou tomadas em projetos elétricos. Ao inserir uma tomada, pode ser desejável que você guarde automaticamente neste bloco a potência dessa tomada ou luminária e o circuito ao qual ela pertence. Neste caso, você poderá usar os dados guardados nesse bloco para planilhas eletrônicas ou bancos de dados, através de processos de extração do próprio AutoCAD. Outra aplicação prática dos atributos seria, por exemplo, na utilização em carimbos. Neste exemplo ilustrado, temos um carimbo inserido na tela e é desejável que, ao ser inserido, me seja pedida, por exemplo, o endereço da obra. Reparem que endereço, neste caso, é um texto fixo identificando a que essa linha se refere. E o conteúdo do endereço, por sua vez, é um valor variável. Para cada obra haverá um endereço diferente. Neste caso, endereço permanece como texto e o conteúdo do endereço será um atributo. Ao ser inserido o carimbo, o AutoCAD pedirá para você digitar os dados de cada campo. E aí estamos tratando o atributo como campo de um texto variável. O primeiro comando da barra de ferramentas de atributos diz respeito exatamente a definir atributos, e vamos utilizar esse exemplo para dar algumas dicas de criação de atributos nos seus desenhos. Tomemos como exemplo esta simbologia, que hipoteticamente representa uma luminária, onde desejo guardar dois dados em cada luminária, que são a potência do circuito e o número do circuito ao qual esta luminária pertence. Vamos acessar na barra de ferramentas o primeiro comando, que é definir atributos, ou no atalho de teclado ATT. Este é um comando do próprio AutoCAD, que pode ser acessado pelo comando attdef, Attribute Text Definition. Selecionando o comando, será aberta a caixa de diálogo de criação de atributos. Um atributo é formado por três elementos principais: tag, prompt e default. Tag, como o próprio nome diz, tradução de inglês, define um código para o atributo. É importante que esta tag seja identificadora do atributo ao qual ela se refere. Vamos colocar nesse exemplo o tag como pot ou potência. Poderia colocar, por exemplo, elé pot, de elétrica potência. Prompt é a mensagem que o AutoCAD emite quando o bloco é inserido para que você preencha os dados. Por exemplo, ele pedirá através da mensagem potência da luminária. A próxima característica fundamental do atributo é o default. Vamos supor, por exemplo, que a maioria das lâmpadas seja de 100 watts. Então você pode colocar como valor default 100 watts, de modo que, ao inserir o bloco, automaticamente ele oferecerá esse valor. Então bastará teclar Enter para que ele seja aceito. Isso evita que você tenha que toda vez digitar 100 watts. Se você teclar Enter, ele aceitará 100 watts. Ou então você poderá digitar um novo valor. À esquerda, temos os modos como este atributo se apresenta. Alguns atributos devem constar apenas como dados e não devem aparecer no desenho. Neste caso, ele pode ser definido como invisível. Se um atributo referente a este bloco nunca muda, você poderá colocá-lo como valor constante. E neste caso, o prompt fica desabilitado, porque ele não perguntará para você qual é o valor desse atributo. Ele sempre inserirá o bloco com o valor default para este atributo. A função verify
faz com que você seja conduzido a uma verificação do valor digitado. A função preset implica que o bloco será automaticamente também inserido com a função default, sem que ele pergunte a você o valor desejado. No entanto, você poderá modificá-lo ao contrário de quando você coloca ele como constante. A função lockPosition impede que o atributo seja movimentado dentro de um bloco. A opção Multiple Lines especifica que o atributo pode conter várias linhas de texto, e neste caso você deveria selecionar um limite para cada texto. A opção Insertion Point determina que você, se ela estiver habilitada, ou seja, especificar na tela, este atributo, ao ser criado, será solicitado o ponto de inserção para o mesmo. Caso você deseje uma posição fixa, desabilite e determine as coordenadas x, y e z deste ponto. O normal é você, ao terminar este comando, ser solicitado para escolher o ponto de inserção. À direita, você tem a definição do atributo, as características do atributo. O primeiro deles é a justificativa, e aqui vou escolher a opção Center para que o texto seja centralizado. O estilo de texto, R80, e as outras características, no caso aqui a altura do texto, 2 mm, e a sua rotação. No caso de AutoCADs mais novos, você pode optar por esse texto ser anotativo. Então, a variação da escala implicará em alteração do tamanho deste atributo. É importante observar, voltando à concepção de blocos gráficos e blocos reais, que os atributos sempre estarão contidos em blocos do tipo gráfico. Portanto, a sua escala irá variar em função da escala de inserção do bloco. Para que isso aconteça, é importante que os blocos sejam concebidos, no caso de um desenho em metros, na escala 1:100. Isso é muito importante ser observado. Uma vez definidas essas características do seu atributo, basta clicar OK, e como o ponto de inserção não está selecionado, será então solicitado um ponto de inserção. Repare que por default o texto vem alinhado pela esquerda. Vamos marcar aqui o alinhamento em relação ao centro desse círculo e um ponto logo acima, e ao clicar neste ponto o tag será centralizado. Não importa muito neste momento se o texto passa do bloco, ou seja, se ele é maior do que o bloco. Reparem também que o atributo inserido tem o valor do tag, ou seja, quando você explode um bloco de atributos, normalmente você irá perder o conteúdo desse texto e o valor dele será transformado no seu tag. Para executar o próximo atributo, posso entrar novamente no comando definir atributo ou simplesmente copiar esse atributo aqui para baixo e em seguida usar o comando editar texto ou add. Seleciono o segundo texto de modo que ele manterá as características do primeiro texto selecionado e você poderá alterar somente os 3 valores principais, ou seja, o tag, o prompt e o default. Aqui vamos colocar num para identificar o número do circuito, o prompt para este atributo será número do circuito e o default aqui não vou colocar default para que eu não seja, no caso, induzido a um eventual erro. Vamos clicar em OK e este atributo está pronto. Neste momento vamos criar o bloco. Vamos usar o comando block, vamos chamar de lum1, luminária 01, pick point, vou escolher como ponto de inserção o ponto central do círculo e selecionar os objetos que fazem parte. É importante nesse momento que você selecione os atributos na ordem em que você gostaria que eles fossem solicitados na inserção do bloco.
Então, selecionando primeiro a potência e em segundo o número do circuito elétrico. Depois eu posso selecionar os outros elementos que fazem parte do bloco, inclusive englobando os elementos já selecionados. Ao terminar a criação do bloco, clique em OK, observando que aqui está com a opção Convert to Block. Neste caso, ao clicar OK, imediatamente reparem que, como o bloco foi recém-criado e não tem os atributos definidos, já me é oferecida a caixa de edição do bloco, potência da luminária e número do circuito. Reparem ainda que a opção 100 watts já é oferecida como default. Vou clicar aqui e colocar o circuito 1 para essa potência, clicando em OK. O bloco está inserido. Vamos usar agora o comando Insert Block e, no atalho de teclado, vamos selecionar o bloco que acabei de criar e, ao clicar em OK, ele me pedirá o ponto de inserção e o ângulo de rotação, e ao terminar o comando ele me pedirá na linha de comando potência da luminária e já me oferece 100 watts como default. Se eu quiser outra potência, eu coloco 200 watts, por exemplo, e em seguida o número do circuito, vou colocar este no circuito 2. Existe uma variável no AutoCAD chamado ATTDIA, que significa Attribute Dialog. Neste caso, ela está com valor 0. Isso implica em que, ao terminar de inserir o comando, os valores para os atributos serão pedidos, como vimos, na linha de comando do AutoCAD. Se eu alterar o valor dessa variável para 1, ao inserir novamente o bloco luminária, após marcar o ponto de inserção e o ângulo, os mesmos dados serão pedidos agora através de uma caixa de diálogo, onde eu poderei sintetizar os valores de uma vez só. Essa função é muito útil, mais uma vez, na inserção de carimbos. Clicando em OK, um novo ponto é inserido. Uma vez que agora aprendemos a criar atributos e blocos atributados, vamos passar agora às demais ferramentas desta barra. Editar atributos. Uma vez que foram inseridos blocos no desenho atributados, para editar o valor desses atributos, eu poderia da mesma forma utilizar o comando Add de editar, o mesmo comando utilizado para edição de textos, que é o atalho para o comando dd edit. Selecionando um bloco, imediatamente será conduzido à caixa do próprio AutoCAD, onde permite a você mudar o valor ou opções de justificativa do texto. Este quadro resume praticamente todas as funções encontradas nas próximas barras de ferramentas do CAD Norma, neste item Atributos. Uma outra forma de editar simplesmente o conteúdo do texto é através do comando DDATTE, onde você seleciona o bloco e será oferecida uma caixa de diálogo mais simples, contendo apenas as opções de alteração do conteúdo dos atributos. Este é um comando do próprio AutoCAD, e aqui na barra de ferramentas você pode visualizar o atalho para esse comando, que é o comando DA. Selecione o bloco e será exibida a opção de modificação da sua caixa de diálogo. Explode para texto. Conforme mencionado anteriormente, usando o comando Explode, aqui no atalho X, ao ser explodido um bloco, o valor armazenado nesses atributos será perdido e cada atributo será transformado no seu tag, em elementos individuais. Com o comando Explode para texto, isso não acontecerá. Você explode um bloco atributado e ele será explodido, mas os seus atributos são transformados em textos contendo exatamente o valor que armazenava anteriormente o bloco. Este comando não exige nenhuma interação do usuário.
e também são mantidas as características de cor, estilo de texto, alinhamento e outras do próprio atributo dentro do bloco. Cor do atributo. Conforme mencionei há pouco também, você poderia utilizar o comando add e ao selecionar um bloco atributado, seleciona o atributo e aí você poderá passar a alterar as características dele, como por exemplo a cor. Ela é imediatamente alterada. Dê preferência a utilizar essas ferramentas dentro do AutoCAD, pois elas são muito mais eficientes. No entanto, você poderá optar por usar o comando do CAD Norma, cor do atributo. Selecione um atributo para mudar de cor e ele apresentará o quadro de diálogo onde você poderá alterar a cor do atributo. Ângulo do atributo. Da mesma forma, usando o comando ddEdit, eu poderia selecionar um determinado atributo e colocar uma rotação nele. Ou usar no CAD Norma a opção rotacionar ou ângulo do atributo, onde eu seleciono o bloco e ele me oferece a opção de rotacionar também através do mouse. É importante apenas observar que você deve selecionar o bloco no atributo que deseja fazer a operação. Ok? Outra opção, que lembrando você deve dar preferência a utilizar através do comando ddEdit do AutoCAD, seria a alteração da altura do atributo. Voltando ao comando add, eu poderia selecionar o bloco. E aqui reparem que os 100 watts ficou muito grande, certo? Ele ficou maior do que a simbologia de luminária. Neste caso, eu seleciono o atributo, escolho qual deles eu desejo alterar. No Text Options, mudaria, por exemplo, a altura para 1.5. E aí ele passaria a caber dentro do atributo. Utilizando essa mesma função dentro do CAD Norma, eu poderia selecionar a altura do atributo, seleciono o atributo que desejo e coloco a altura 1.5. Ele reduz a altura deste atributo. Reparem que todas essas funções foram aplicadas a blocos que já estão inseridos no desenho. Embora eu tenha alterado aqui a altura deste atributo, essa altura só é válida para esse bloco já inserido. Caso eu deseje que essa alteração seja permanente, eu precisarei redefinir este bloco. Para isso, inseri um bloco na tela e vou explodi-lo. E então eu seleciono o atributo que desejo alterar os valores. Neste caso aqui vou alterar a cor para 2 e alterar a altura. Eu posso aqui no Ctrl 1 abrir as propriedades, a caixa de propriedades, e aqui na altura do texto mudar para 1.5, melhor, na altura do atributo. Em seguida, eu usaria o comando block novamente para redefinir este bloco na nova forma. Vou usar aqui o comando block para redefinir este bloco. Para isto basta selecionar o nome do bloco já existente. Lum1, selecionei. Pick Point, marco novamente o ponto de inserção no centro do círculo. Selecione objetos. Vale lembrar que neste caso também obedeça a ordem de seleção, de acordo com a ordem que você quer que os atributos sejam solicitados. E ao terminar a seleção, clicando em OK, ele me avisa que o bloco já existe e pergunta se você quer atualizar esta definição do bloco. Clicando em sim, o bloco será definido, e como este bloco já está inserido no desenho, está sendo convertido para bloco, ele me pede as informações sobre esse bloco que eu acabei de criar. Reparem que este bloco ficou ok. No entanto, blocos já inseridos, a sua formatação não alterou. Ok? Isso é uma propriedade do AutoCAD. Podemos dizer que é um bug do programa.
Para contornar isto, existe a opção redefinir bloco atributado. Vamos explodir novamente este bloco, que já tem a formatação desejada, e usar este comando de redefinição de bloco com atributo. O comando é solicitado na própria linha de comando do AutoCAD, onde ele me perguntará primeiramente o nome do bloco a ser redefinido. O nome do nosso bloco é LUM1. Teclo Enter. Ele pede para selecionar objetos, selecionarei na mesma ordem. E por último ele me perguntará o ponto de inserção, marcarei o mesmo ponto de inserção. E agora ele redefinirá todos os blocos já existentes no desenho de acordo com a nova formatação. Ao contrário da redefinição simplesmente com o comando block, que valerá para blocos futuramente inseridos, este comando attredef redefinirá blocos já existentes no desenho de acordo com a nova formatação. E com isso terminamos o estudo da aplicação da barra de ferramentas Atributos.